bem com vocês? Nesta terça-feira, rodada 3 do Campeonato Brasileiro e finalmente o Flamengo descobriu o que é vencer neste Brasileirão. 2-1 em cima do Vitória com um sufoco danado. Antes de falar sobre mais essa partida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com o seu nível de vantagens exclusivo. Por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp onde pode trocar ideia com membros espalhados pelo planeta Terra e descobre em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. A escalação sai primeiro lá, isso eu garanto a você. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e, claro, sorteios exclusivos. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. E vamos falar de Campeonato Brasileiro, como eu disse, rodada 3, fora de casa, no Barradão, em Salvador. O Flamengo enfrentou o Vitória e saiu vencedor na casa dos caras. Para esse jogo, a gente não teve, além dos desfalques já conhecidos por lesão, Saul, Luiz Araújo e Jorginho, o Varela também sentiu algumas dores depois do confronto com o Sampaio Corrêa e não viajou para a capital baiana. Com isso, o Felipe Luiz mais uma vez fez ali algumas trocas pontuais no time titular e levou a campo a seguinte equipe: Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta e lá na frente Lucas Paquetá, Everton Cebolinha e Pedro centralizado. Bom, o Flamengo começou dominante desde o primeiro minuto, como tem que ser, né? Começou com muita vontade para cima do Vitória, que vamos lembrar que na última rodada tomou de 5 do Palmeiras, então esperava-se outra goleada de um dos principais elencos do Campeonato Brasileiro, um dos mais caros, com muitos jogadores de renome. Esperava-se um resultado muito mais tranquilo por parte do mais querido do Brasil, mesmo jogando fora de casa. O Flamengo dominante desde o primeiro minuto, mas chutava pouco. Para se ter uma ideia, só deu 2 chutes no primeiro tempo inteiro no gol do Vitória, né? 2 finalizações e 2 delas certas, mas poxa, o elenco que a gente tem dá 2 chutes a gol no primeiro tempo é inadmissível. O primeiro gol, né, um dos 2 chutes que o Flamengo acertou, saiu por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, uma jogada bem construída de pé em pé. E aí o Everton Cebolinha acha o Pulgar ali na entrada da área, ele dá um chutaço de longe e bota a bola no fundo da rede. Golaço para meter o Mengão de volta na parada, né? Finalmente na frente do placar contra alguém nesse campeonato. Esse gol faz o Flamengo continuar pressionando, buscando um segundo gol, mas de novo, falta chute. O time do Vitória muito bem postado pelo Jair Ventura lá para trás. Não queriam tomar outra goleada como foi no caso do Palmeiras, mas de qualquer forma, era obrigação do Flamengo saber furar mais uma retranca, que a gente vai encarar isso o ano inteiro, especialmente nas fases agudas de outras competições ao longo da temporada. O time do Flamengo manteve uma pressão e o Vitória reagiu ali no finalzinho do primeiro tempo. Mas aos 48 da etapa inicial, numa cobrança de falta, o Léo Ortiz dá um chutão, acha o Everton Cebolinha, que aí usa toda a sua habilidade, dribla dentro da área e fuzila. 2-0, o Mengão foi para o intervalo com uma vantagem justa, digna e confortável. Mas, volto a dizer, apenas 2 chutes, 2 finalizações que acabaram terminando em gols. Ótimo, melhor para a gente, mas é inadmissível só 2 chutes no primeiro tempo inteiro contra uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro da Série A. No segundo tempo, o Vitória faz mudanças, volta com muito mais velocidade e num contra-ataque, aos 5 do segundo tempo, Mateuzinho diminui a parada. Bota o Vitória no jogo, né? Teria mais 40 minutos aí para buscar o empate e quem sabe uma virada. E nesse gol do Vitória, inclusive, foi lamentável, porque a gente teve 4 jogadores ali de zaga olhando os atacantes do Vitória chegar
era tipo papo de 4 contra 1, né? Os caras esperaram o time do Vitória inteiro chegar para poder construir a jogada e ainda assim o Mateuzinho chegou lá e fez o gol da equipe baiana. E muita pressão, né? Depois do gol, a equipe do Vitória se soltou, buscou o empate e conseguiu um pênalti muito discutível, mas a arbitragem não teve dúvidas para marcar. A arbitragem do Rafael Claus, árbitro pavão que gosta de chamar atenção. O Claus deu o pênalti e 2 minutos depois foi de fato cobrado após a revisão. O Renato Kaiser bateu muito mal e o Rossi pegou mais uma vez. Se a minha conta tá certa, foi a 30ª defesa de pênalti do Rossi em toda a sua carreira, colocando ele num patamar assim de top 10, top 15 histórico de goleiros pegadores de pênalti. Realmente, nesse ponto, eu não tenho que questionar o argentino dono da camisa 1 na meta rubro-negra. E esse gol melhora muito a situação do Flamengo. Aliás, eu preciso mencionar, né, que logo depois do gol do Vitória, antes do pênalti, o Lucas Paquetá saiu e o Pedro também para as entradas de Carrascal e Plata, ou seja, mudanças ali no lado direito do ataque do Flamengo, saindo o Pedro para entrar o Plata centralizado e o Lucas Paquetá dando lugar ao Carrascal, né? Segue ali, claro, tem uma queda de qualidade técnica, mas o Carrascal é um jogador de muita velocidade, comandou as ações ofensivas ali pelo lado direito do time do Flamengo. E aí, meus amigos, o lance do pênalti bota o Vitória em condições de empatar a partida. Eles pressionam muito, passam a dominar o meio-campo e isso faz o Felipe Luiz trazer mais alterações para a partida. Aos 19, ele tira Everton Cebolinha, que jogou muito, mais uma vez melhor em campo. Everton Cebolinha sai para a entrada do Samuel Lino, alteração protocolar, ponta esquerda por ponta esquerda, e também 6 por meia dúzia no meio campo. Sai o Everton Araújo e entra o De La Cruz. Claro, o Everton Araújo avança um pouco mais ao ataque. O De La Cruz é aquele jogador mais parado, mais técnico, mas muito mais parado, menos móvel do que o Everton Araújo. E o Vitória segue pressionando, partindo para cima, o Flamengo se encolhendo. Muita pressão, tomar pressão de uma equipe candidata a rebaixamento nunca é legal. E 41 do segundo tempo, o Felipe Luiz gasta a última mudança. Ele tira o Arrascaeta, cansado, visivelmente extenuado, para a entrada do Bruno Henrique, que não teve muito tempo de mostrar o seu futebol. Fato é, 2-1, finalmente fizemos as pazes, né, com a vitória. 2-1, Flamengo vence, marca seus 3 pontinhos e agora chega a 4. Ainda tem alguns jogos para terminar essa rodada de número 3, mas o Flamengo momentaneamente está na 9ª posição. Dá uma respirada, não que seja confortável, de 9 pontos disputados você ganhar só 4, né? Mas agora, para um pouquinho de pensar em campeonato brasileiro, isso porque volta a pensar em campeonato carioca. No domingo de carnaval, vamos encarar o Botafogo lá no tapetinho do Newton Santos. Jogo teoricamente 50-50 em torcida, mas me arrisco a dizer que o estádio não vai encher não. Por vários motivos. E o principal deles, domingo de carnaval, gente. A cidade inteira com bloco, a galera guardando dinheiro para a Recopa Sul-Americana e para os jogos do Campeonato Brasileiro. A Libertadores também vem aí. Não é um clássico fora de casa no Campeonato Carioca que vai atrair muito o torcedor, né? Ainda tem desfile de escola de samba no Sambódromo. O transporte público vai estar aquela maravilha. Tem chovido incessantemente no Rio de Janeiro, então são muitos os motivos para esse jogo não vender a carga total de ingressos. Mas, de acordo com a FERJ, 50% para cada lado. Obviamente o Botafogo tem mando de campo porque foi o líder do grupo e o Flamengo pegou a última vaga. Então, não tem vantagem para ninguém, a vantagem é o mando de campo, empatou pênaltis, mas o Flamengo tem muito mais time que o Botafogo e tem uma obrigação de vencer mais uma vez lá na casa dos caras. Bom, como eu disse, domingo de carnaval, 5h30 da tarde, esse jogo com transmissão da Globo e do Premier para todo o Brasil. E nos livramos, pelo menos por enquanto, de um encosto. Alan, uma das piores contratações da diretoria anterior, nunca rendeu nada no Flamengo, nenhum gol marcou na sua passagem rubro-negra.
e ele foi emprestado ao Corinthians até dezembro. Supostamente o Corinthians vai pagar os salários do Alan, isso porque não está pagando ninguém, e há uma opção de compra de 2 milhões de euros, lembrando que ele chegou, o mais querido do Brasil, por 8 milhões de euros, negociado junto ao Galo. Jogou nada, pedido do Dorival Júnior, mais rubro-negro que todos nós juntos, que foi lá e levou o Alan, desovamos isso lá do lado feio da Dutra, e o Corinthians vai arcar com os salários do Alan e tem essa opção de compra. Acho muito difícil, né, de o Corinthians efetivamente pagar, né, tem que estar muito bem colocado em contrato, lembrando que o contrato do Alan, se não me engano, vai até 2027, né, então tinha um contrato longo, não estava rendendo nada, era a terceira, quarta opção, mesmo com jogadores fora de condição física, né? Caso do Jorginho e caso do Saúl, dois da mesma posição que ele. Então, que seja feliz, menos contra o Mengão. O Alan encerra a sua história, pelo menos por enquanto, com o manto sagrado. Então é isso, meus amigos. Domingão, o Campeonato Carioca, quartas de final, jogo único. Perdeu, acabou o Campeonato Carioca pra gente. Então tem que vencer o Botafogo lá no tapetinho do Newton Santos. E depois, meus amigos, aí é Recopa Sul-Americana contra o Lanús, mas isso eu falo no domingo de carnaval. Um grande abraço a todos, pulem com sabedoria, bebam com moderação e até a próxima. Tchau, tchau! Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.